Oi, gente, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal para a gente pensar, refletir e sair daqui com novas ideias. Então vamos lá. Hoje eu ia falar do método científico. E aí eu percebi que antes de falar do método, a gente tem que falar um pouquinho dessa relação filosofia-ciência. Como é que começou isso? Quem veio primeiro? Quem influencia? Como é esse babado? Então vamos recapitular um pouco. E eu não vou falar muito, até porque eu não sei muito, eu sei muito pouco dessa história. Mas vamos primeiro pensar um pouco. O que é a filosofia? Ai, a filosofia. A filosofia nada mais é do que amor à sabedoria. Amor à sabedoria é o que significa a palavra. E o que é que a filosofia faz? Ela consiste no estudo de problemas fundamentais. Que problemas são esses? Estão aqui, ó, relacionados à existência, ao conhecimento, ao que é verdade, aos valores morais e éticos, à mente, à linguagem. Ou seja, a filosofia simplesmente é entender esse mundo, entender esse universo, entendeu? E o que é a ciência? Ah, tá. Vamos lá. A gente ouve falar muitas vezes de ciências naturais, ciências biológicas, ciências da computação, tem ciências aí, tudo quanto é ciência, mas o que é, né? Vamos lá. A ciência representa todo o conhecimento adquirido através de estudo e pesquisa, ou seja, e também da prática da pessoa naquele assunto. Então, tem aqui uma tradução de que, ó, ciência é o conhecimento sistemático, construído e organizado através de predições e explicações testadas sobre o universo. Então, pensando aí sobre filosofia, amor à sabedoria e ciência, conhecimento adquirido através de estudo, elas têm muita similaridade, né? Pois é. E quem veio primeiro? Como é que uma se relaciona com a outra? Bom, no tempo bem longe, bem lá atrás, a filosofia pensava muito nessas questões de entender o mundo, entender os problemas fundamentais e tal. E naquele tempo não tinha tanto recurso para se testar as coisas, né? Para se realmente, vamos dizer assim, conhecer melhor a verdade. Então eu imagino, nem eu estou imaginando, né, que era imaginação, muito mais imaginação do que realmente, vamos dizer, comprovação, que é a base da ciência. E aí, para a gente entender como mudou, transitou, tá? Vamos lembrar aqui que existe um contraste da visão de mundo, da visão do que está acontecendo, que é tudo, entre a visão de Aristóteles, aristotélica, e a visão cartesiana. Então, bota isso aí, ó, século XVIII. E aí, a ciência era muito empírica por isso, por faltar recurso, você tem. Então, a virada empírica da ciência acontece quando não se aceita mais pensamento abstrato, mas se quer sim fatos experimentais, com a vitória do pensamento cartesiano. E assim, essa revolução científica teria vindo da filosofia. A ciência, então, seria um produto da filosofia, ou o substrato da ciência seria a filosofia. Mas há muitas discussões e muitas visões e muitas opiniões, principalmente quem é do lado filosófico e de quem é do lado científico podem pensar completamente diferente. Se um é substrato da outra, se um influencia a outra, se estão casadas, se não são, se divorciou, aí já viu, né?
Um cientista, nessa teoria de que uma é substrato da outra, não deveria descartar a filosofia, porque, como mostra aqui no artigo que eu li, seria como um jardineiro imprudente que se sentaria no galho de uma árvore e começaria a serrá-lo para ele mesmo cair. Uma das visões. Então, um filósofo chamado Larry Laudan, ele propõe que o modelo não seja linear nessa, vamos dizer assim, hierarquia de filosofia, agora um método e depois a ontologia. Ontologia é o que são as coisas no mundo, tá? Então, se a gente sair desse pensamento linear de que tem a filosofia, depois tem um método, e depois vem realmente o que existe no mundo, a ontologia, a gente começa a ver que a relação pode ser totalmente dinâmica e uma influenciando a outra, que é o que ele propõe, influências múltiplas e interdependência. Isso é massa. Já do ponto de vista dos cientistas, há uma rejeição por alguns dessa coisa da filosofia ter levado a ciência, ser o substrato e pá e tal. Se vem primeiro, é como se fosse assim, vem primeiro o pensamento, vem primeiro a experimentação. Eu experimento ou penso eu experimento. Acho que é tão dinâmico que pode ser um ou outro, né? Mas vamos ver aqui que alguns cientistas que não veem essa relação ou querem excluir essa relação hierárquica de primeiro vinha a filosofia, depois o método, depois a ontologia. Então, daí dessa briguinha, disputa, discórdia, não sei, é que surge a pergunta filosófica: a ciência primeiro é feita e depois é pensada? Ou ela primeiro é pensada e depois é feita? Será que existe essa fórmula fixa? É o que eu me pergunto. Porque eu acho que a ciência pode ser feita das duas maneiras. E cada história, cada pessoa, cada cientista vai ter a sua trajetória. A gente pode fazer ciência primeiro testando, sem pensar muito, mas movido pela curiosidade, por tentar descobrir. Ou a gente pode estar pensando sem botar nenhuma mão na massa em pesquisa, em teste, em experimento, em análise, e pensando, analisando mentalmente possibilidades, imaginando, hipotetizando, começar a ciência primeiro pelo pensamento. Então eu acho que não precisa ficar tentando a filosofia se achar mais importante, ou a ciência se achar mais importante, porque às vezes essas briguinhas de isso vem primeiro, isso vem depois, é hierárquico, não é? Vem disso, né? Eu acho que as duas, caminham juntas, são melhores amigas, besties. Uma complementar a outra, é o casal assim perfeito de complementação. O que um não tem, o outro tem, e só os dois juntos é que a gente chega, no amor à verdade. Então, quando os dois caminham juntos, a gente chama filosofia da ciência. É a área da filosofia que pensa na ciência. Maravilha, né? Eu fico me perguntando como é que tem tanto cientista que não pensou na filosofia e tanto filósofo que também não pensou na ciência. E como a gente deixa de aprender isso? Por favor, coloque essas coisas aí juntas para a gente começar a expandir a mente. Bom, então a união da filosofia com a ciência se chama filosofia da ciência. E é um campo da pesquisa filosófica, eu estou lendo aqui, tá? Que estuda os fundamentos, os pressupostos, as implicações filosóficas da ciência. É tipo a gente pensar como fazer a ciência, o que é aceitável, o que é que não é, como é feita, para que é ter uma noção básica do que você está fazendo, parar para refletir, né? Parar para buscar sabedoria do que você está fazendo. Se você está fazendo ciência, é isso. Então,
Ciências naturais, como física, biologia e tal, e também ciências sociais, como a psicologia, economia, estão envolvidas na filosofia da ciência. Pensar em como fazer esse estudo, essa pesquisa dessas áreas de uma forma melhor. E aí, isso leva à relação dessa filosofia da ciência com duas outras áreas, que é a epistemologia. Com duas outras áreas, que é a epistemologia e a ontologia. E aí a gente fala delas depois. Mas, bom, linhas gerais, a filosofia da ciência que está preocupada, né, em entender como a ciência é feita e entender questões como a natureza das afirmações e conceitos científicos. A natureza, olha só. A forma como são produzidos os conhecimentos científicos, os meios para determinar a validade de uma informação. Que meio é aceitável, que meio que não é, e por quê, né? Além de que, a formulação e o uso do método científico, importante, hein? Que é o que a gente vai falar depois, o método científico. Os tipos de argumentos usados para checar as conclusões e todas as implicações do método e dos modelos científicos, tanto para a sociedade quanto para a própria ciência. Então, eu acho que todas as ciências envolvem a filosofia, independente do que elas estejam estudando, do que elas estejam procurando a verdade, averiguar, pesquisar, enfim. Então, é como se não houvesse uma ciência livre de filosofia. E você, o que é que você acha? Até o próximo vídeo!